Oi, meninas, mais uma vez estamos juntos. Nossa terceira aula, gente, olha como a gente já caminhou. Então vamos lá, recapitulando. Na primeira, o que foi que a gente verificou? O que é texto, o que é redação, qual é o objetivo de fazer uma redação. Então, redação não é só para fazer vestibular, redação é a produção de um texto que o objetivo principal é se comunicar. Então, a gente já sabe disso. Quem não se comunica, se estrupica. Na nossa segunda aula, a gente viu um texto inteiro, que era um parágrafo. Então, a metodologia que eu vou trabalhar com vocês chama-se parágrafo padrão. Esse parágrafo padrão é uma metodologia utilizada por muitos autores. É o Adenildo Senna, que eu amo de paixão, tá, gente? Eu sou muito, assim, apaixonada pelos meus autores que eu leio. Não meus, não, nossos, né? E ele é maravilhoso. O Otton Garcia e outros autores que nós temos aí da linguística textual, que nos ensinam justamente isso, como produzir um texto bem coerente, bem coeso, com unidade, que o leitor possa ler e compreender. Então, o nosso objetivo é fazer vocês produzir esse tipo de texto, porque a redação é isso. Então, se eu não chegar aqui e disser para vocês como se constrói uma redação, como é que vocês vão fazê-la? Então, para tudo na vida, a gente tem que ter mecanismos. Então, o nosso mecanismo de produção textual, que a gente vai utilizar agora, que a gente chama de metodologia, é a metodologia do parágrafo padrão. Essa metodologia é utilizada por muitos autores. Então, quando a gente constrói um texto de um artigo científico, uma monografia, um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, geralmente a gente trabalha usando a técnica do parágrafo padrão, que é essa que eu estou trabalhando com vocês. Então, hoje, vamos pegar de novo aquele nosso texto para a gente poder destrinchar. Então, olha só, observe ele aí hoje. Hoje eu coloquei ele todo espedaçado, todo detalhado. Vocês estão observando? Então, vejam. Elemento relacionador nesse contexto. Tópico frasal é um grave erro a liberação da maconha. Desenvolvimento provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão uma estrutura suficiente para atender à demanda. Então, como vocês observaram, o nosso desenvolvimento é a parte mais rechonchudinha. Aí vocês lembram da Patrícia. Olha a Patrícia. Então, voltando aqui. A conclusão, enfim, viveremos o caos. O que eu quero que vocês observem bem nesse texto? A estrutura dele. Olha como é que ele está organizado. Lembra que eu falei na aula anterior a questão de que, nesse contexto, nos remete a um texto que já foi citado antes? Até porque, como a gente está trabalhando parágrafo, o parágrafo compõe um texto. Então, de imediato, vocês têm que pensar o seguinte: vestibular da federal. Ah, tá, eu tenho entre 25 e 30 linhas. Ok. Mas eu tenho que saber distribuir. Olha a matemática aí, gente. Tem gente que tem medo da matemática, mas a matemática está em tudo na nossa vida, viu, meninos? Tem que ter equilíbrio. Então, se é 25 linhas que eu vou escrever, então eu tenho o quê? Um parágrafo de introdução, que eu posso fazer com 5 linhas, mais outro de desenvolvimento, mais outro, dá para fazer 3, né? 3 vezes 5, 15, 3 parágrafos de desenvolvimento, um para a conclusão e outro para a introdução, 5 vezes 5, 25. Então, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio matemático. É necessário fazer isso? É, gente. Isso chama-se equilíbrio visual. O texto, ele também tem que ter uma estética, tá certo? Todo o texto, ele também tem que ser, por mais gordinho que ele seja, ele também tem que ser bonitinho, tem que ser bem organizado, bem estruturado. Por quê? Isso contabiliza ponto, contabiliza a questão da estética. Se eu apresento um texto bacana, bonito, organizado para a banca, puxa, isso já chama atenção. Se eu apresento um texto cheio de rasura, feio, desorganizado, com certeza isso também vai descontar alguns pontinhos, tá certo? Então, a gente tem que ter em mente também essa questão da aparência do texto. Então, se falar em aparência, veja aí que ele está bem organizado. Eu tenho um elemento relacionador, que se relaciona com algo que foi mencionado anteriormente. Tenho o tópico frasal, que no parágrafo, esse tópico frasal, ele é chamado tópico frasal porque é um parágrafo, mas no texto inteiro, ele é chamado de introdução. Não esqueça
esse nomezinho bem bonitinho aí, tópico frasal, é quando eu estou analisando o parágrafo. Mas dentro do texto, ele recebe o nome de introdução. Temos o desenvolvimento, verifica aí a questão do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É onde eu destrincho, né, a ideia que eu apresentei antes. E aí, ao final, enfim, viveremos o caos. Ok. Então, a gente tem um texto completo, com todas as estruturas linguísticas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos lá, vocês estão vendo agora aí onde está o mínimo, que está vendo coesão, unidade, coerência, etc e tal. Então, aí a gente já tem as meninas superpoderosas. Quem são elas? Isso, essas meninas aí. Então, a gente vai começar a destrinchar de uma por uma. Hoje, eu quero falar da nossa amiga unidade. O que é a unidade? A unidade, ela é um processo em que a primeira coisa que eu vou poder conversar sobre ela é o seguinte. O que é unidade? O que vocês pensam de falar de unidade? Unidade é uma coisa que única, una. Então, eu sempre coloco assim para o meu aluno. Se eu vou falar da minha mão, gente, é da minha mão. Eu não vou falar dos dedos, não vou falar do braço. Então, as ideias que eu vou selecionar para minha mão é só em relação a ela. Então, vamos pegar um exemplo assim. O tema é, na pandemia, as mãos foram um excelente instrumento para fazer as massagens dos pacientes. Então, digamos que eu tenho como esse tema. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é a importância da minha mão no processo de massagem dentro da pandemia. Eu só vou falar disso. Eu não quero saber se a mão é bonita, não quero saber se a mão é feia, se a mão é gordinha, se é magrinha. Isso não importa. Descarta todas essas ideias. Só vou pegar palavras relacionadas, ideia, à relevância da mão no processo de massagem para as pessoas que durante a pandemia tiveram alguns problemas, né? Eu acho que foi muito importante o trabalho dos fisioterapeutas, não só dos médicos nessa pandemia, gente. Então, a fisioterapia foi essencial, principalmente no tratamento de reabilitação dos doentes que estavam com a Covid. E aí mostra que essas pessoas maravilhosas que estavam na linha de frente precisaram usar suas mãos para poder fazer esse trabalho com seus pacientes. Então, a unidade consiste nisso. Vocês viram que para eu falar da unidade, eu tive que falar do tema, que era sobre a importância da mão dentro do processo de massagem, né, da pandemia. Aí eu tive que falar um pouquinho da fisioterapia, que eles foram essenciais. Isso aí é conhecimento de mundo. Se eu não tiver esse conhecimento de mundo, essa bagagem, como é que eu vou produzir meu texto? Por isso que eu disse para vocês lá na primeira aula, a gente precisa de leitura. Então, por isso que, principalmente vocês que vão fazer um vestibular, leiam muito. Leiam jornais, leiam revistas, tentem se manter atualizados. Isso é muito relevante. Até porque, geralmente, nos nossos vestibulares, concursos, eles caem temas atuais. Eu lembro que mais ou menos 4, 5 anos atrás, um dos temas do Enem foi feminicídio. A lei de feminicídio estava em vigor, então ela era nova no ordenamento jurídico e caiu sobre feminicídio. E as pessoas nem se atentaram a isso. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estar lendo, acompanhando as notícias, acompanhando o processo aí de informação, tá? Sempre lembrando uma coisa, gente, quem não se comunica se estrupica. E isso é verdade. Então, a gente tem que saber se comunicar. E para eu me comunicar, para você se comunicar, a gente tem que ter informação. Se nós não tivermos, como é que fica? Então, isso consiste para a unidade também, trazendo para o gancho. Como é que eu vou manter uma unidade dentro do meu texto se eu não tenho informação? Então, o primeiro processo é esse. E aí, eu quero que a nossa técnica mostre aqui para nós, que eu quero ver esse texto sobre a unidade, que vocês vão passando aí para a gente, que ele é bem interessante. Pode ir mais adiante. Sim, sim, sim.
indo, 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 indo. Aí pode colocar depois o texto que tem. Então, bora lá. Vamos falar do que é unidade. Gente, unidade, quando eu falo de unidade, dentro da estrutura linguística textual, o que é isso? Então, vamos lá, o conceito. Consiste em manter-se fiel ao objetivo que é expresso no parágrafo pela frase núcleo. Tá certo? Então, não esqueça esse detalhe. Unidade consiste nisso. Aí a gente tem um conceito do Adenildo Senna. É concentrar-se em dizer uma coisa de cada vez, articulando-se sempre a ideia nuclear do parágrafo e tendo cuidado de evitar digressões. Digressões é desviar do foco, perder o sentido, excluindo coisas outras que nada têm a ver com o objetivo, que foi aquilo que a gente comentou em relação do texto da Covid, tá certo? Aí aqui a gente tem um conceito bem sintetizado, que todo texto deve apresentar apenas uma ideia predominante. Por quê? Porque se eu tiver várias outras, eu perco o foco da meada, eu não consigo organizar minhas ideias. Então, unidade é isso. Lembrando, se a mão é fundamental para massagem, dentro do processo da pandemia, claro que posso falar dos fisioterapeutas? Posso, mas sempre direcionando para isso. Que as mãos deles foram poderosas nesse processo de apoio aos médicos na recuperação de pessoas que estavam se recuperando da Covid. E isso foi maravilhoso, então isso é muito importante. Então vamos lá, coloque, está falando da mão. Unidade é isso. Então hoje a gente falou da nossa primeira amiguinha da superpoderosa, que é a unidade. Eu queria só mostrar um texto aí, que esse texto aqui está sem unidade. Vamos dar uma lida nele rapidamente, eu vou falar dele na próxima aula, essa questão da falta de unidade. Como é que eu posso ter um texto que não tem unidade? E eu quero que vocês dêem uma lida nele, reflitam, analisem esse texto. E aí a minha pergunta para a próxima aula, como gancho para a próxima aula, esse texto da Aline. Vejam aí. Gente, esse texto está escrito sem unidade. Por quê? O que faz essa criatura não ter unidade? Pense isso, na próxima aula a gente analisa. Um beijo, até a próxima aula.